Olá, senhores. Nós vamos então dar continuidade à nossa formação, hoje indo para o campo da sintaxe de concordância. Vejam, nós já encerramos a análise morfológica, estudamos as 10 classes gramaticais e as suas determinadas variações. Nós já encerramos a análise sintática, estudando os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios. Nós já vimos as orações coordenadas e as suas variações, as subordinadas substantivas, adjetivos adverbiais, e nós vamos começar a entrar para uma seara da língua portuguesa chamada sintaxe de concordância. O que é a sintaxe de concordância? É o estudo da estrutura dos termos determinantes com os termos determinados, que exigirão a concordância de demais elementos para respeitar o comportamento dos determinantes. Professor, está muito teórico, eu não entendi. Basicamente, o que nós temos aqui? Concordância nominal, concordância verbal, crase, regência nominal, regência verbal, ok? São 5 temas dentro desse conjunto chamado sintaxe de concordância. Hoje, nós veremos só a concordância nominal. Só a concordância nominal, porque na live agora nós resolveremos as 25 questões de concordância nominal que já estão no Google Classroom, ok? Então, o que é concordância nominal? Ela vai estudar a flexão e a variação em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes. Quais são os determinantes do substantivo? Depende. Podem ser adjetivos, podem ser artigos, podem ser pronomes, podem ser alguns advérbios, podem ser palavras variáveis que circundam o coração, o grupo do substantivo. Então, a concordância nominal tem por coração substantivo. Professor, como que eu diferencio concordância nominal de concordância verbal? Simples. Concordância nominal envolverá substantivo e seus determinantes. Concordância verbal envolverá o sujeito e o verbo. Então, verbal, sujeito e verbo. Nominal, substantivo e os determinantes. Concordância nominal ocorrerá sempre entre o núcleo, e o núcleo sempre vai ser ou um substantivo ou um pronome substantivado, um pronome exercendo o papel desse substantivo, e o predicativo, ou o adjunto adnominal, que podem ser adjetivos, pronome adjetivos, numerais e artigos. Observem, os alunos estavam empolgados com o projeto. A clara manhã se elevara no horizonte. Observem a regra básica, a regra mãe é o seguinte: o substantivo concordará em gênero e número com um termo por ele determinado. Então, quando eu tenho os alunos estavam empolgados, vejam que o nome alunos e todas as palavras que circundam, vejam que os e empolgados dependem de alunos para concordar, tanto em número quanto em gênero. O adjetivo posposto a 2 ou mais substantivos com gêneros diferentes concorda com o mais próximo ou no masculino plural. Professor, não entendi, está estranho. Veja o exemplo aqui, ó. Comprei sapato e camisas novas. Comprei sapato e camisas novos. Então vejam que eu tenho um adjetivo novo, pós-posto. O que significa pós-posto? Algo que está depois. Adjetivo pós-posto a 2 ou mais substantivo com gênero diferente. Aí fica um problema. Vejam que sapato é masculino, camisa é feminino. Isso aqui vai concordar ou no masculino ou no feminino. Eu tenho duas opções, ou com o termo mais próximo ou com masculino plural. Vou dar uma dica, as meninas não vão gostar muito da minha dica. Na língua portuguesa, o masculino sempre vence. Na língua portuguesa, o masculino sempre é o mais forte. Então, está em dúvida com o que vai concordar? Está em dúvida no que tem que concordar? Usa sempre o masculino plural. Geralmente, o masculino plural, nessas questõezinhas que tem duas opções, o masculino plural resolve o nosso problema. Quando eu tenho um adjetivo anteposto a 2 ou mais substantivos com gêneros diferentes, então no pós-posto, ou é termo mais próximo, ou é masculino plural. No anteposto, ele concorda com o termo mais próximo quando exerce o papel de adjunto adnominal. Observem. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Vejam que aqui tamanha exerce papel de adjunto adnominal.
Ele concorda com um mais próximo ou no plural quando é predicativo. Adquirimos arruinados garagem e quintal. Adquirimos arruinada garagem e quintal. Então, observe, o meu adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, ele pode fazer sintaticamente dois papéis. Ou um papel de adjunto adnominal, ou um papel de predicativo. Professor, como que eu vou diferenciar? Simples. Se ele for adjunto, ele só acompanha o nome. Se ele for predicativo, ele vai atribuir uma qualidade a esses substantivos ao qual se refere. Então vejam, tamanha injustiça e desconforto só pode concordar com o mais próximo, injustiça. Arruinados tem duas opções. Ou no masculino plural, nós já vimos aqui que geralmente ele resolve o nosso problema, ou com o termo mais próximo, vendo que é papel de predicativo, porque está conferindo uma qualidade aos termos a ele relacionados. O principal na aula de concordância nominal, além das regrinhas de adjetivo fazendo papel ou de adjunto ou de predicativo, é a aplicação das palavras específicas. O que vai cair na prova de concordância nominal? NIPCA, Colégio Naval. As palavras específicas. Por que palavras específicas? Porque algumas palavrinhas são mais confusas, são mais complicadas e as bancas acabam usando porque elas geram maior quantidade de dúvidas. Primeira palavra, obrigado. Obrigado concordará com o substantivo a que se refere. Emprega-se a mesma regra para mesmo, na função de adjetivo, obviamente, próprio, incluso, anexo, leso e quite. Muito obrigado, disse o diretor. Vejam agora a surpresa. Muito obrigadas, disseram as secretárias. Então vejam que obrigadas vai concordar em gênero e número, dependendo de quem está falando. Uma observação importante quanto à palavra anexo. Vejam, senhores, a palavra anexo, ela vai variar e ela não é precedida de preposição em. Não existe essa loucura de segue em anexo. Não existe isso. Existe segue anexo. Então, se é o arquivo, segue anexo arquivo. Se são arquivos, seguem anexos arquivos. Segue anexa foto. Seguem anexas as fotos. Então, a palavra anexo também aí apresenta essa variação. Menos. A palavra é invariável e sempre fica no singular. Não existe menas, pelo amor de Deus, na língua portuguesa não existe menos, só o menos. Nessa classe, há menos mulheres do que homens. Mas, professor, está se relacionando a palavra feminina, por que não existe feminino da palavra? Porque é uma palavra invariável. Mesmo. Invariável quando desempenha o papel, mesmo importantíssimo, porque o mesmo ele exerce dois papéis morfológicos. Quando é advérbio, ele é invariável. Elas fizeram isso tudo sozinhas mesmo, mas vai ser variável quando fizer o papel de pronome reflexiva. Elas mesmas fizeram o trabalho. Observa a diferença. No papel de pronome reflexivo, ele vai recuperar um nome, puxar o nome para junto dele e jogar essa ação para entre os elementos ali que estão exercendo. Meio também exerce dois papéis. Variável quando é numeral. Quando nós temos a ideia de numeral, de indicar quantidade, porcionamento ou ordem, a palavra meio é variável. Meu irmão comeu meia melancia. Então, só nesse sentido, meio vai variar. Quando estiver indicando a função morfológica de numeral. Invariável, quando desempenha o papel de advérbio. As portas estão meio fechadas apenas. Meio, vejam que esse meio está dando uma circunstância à porta, uma circunstância a como a porta está fechada, ok? Bastante. Bastante também tem duas funções morfológicas. É variável quando for pronome indefinido. Havia bastantes mulheres lindas naquele evento. Quando for pronome indefinido, nós vamos variar a palavra. Havia bastantes mulheres. Vejam, se for um pronome, tem que vir acompanhado de substantivo, obviamente. E vai ser invariável quando for advérbio. As mulheres eram bastante lindas. Observa aqui a diferença.
Em bastantes mulheres, eu tenho o pronome indefinido acompanhado de substantivo. Em bastante lindas, eu tenho o advérbio acompanhado do adjetivo. É proibido, é necessário, é bom. As expressões são invariáveis quando apresentam um sentido genérico e variáveis quando apresentam um sentido específico. Por exemplo, é proibido entrada. É proibido entrada. Vejam, é invariável em sentido genérico. São proibidas as entradas. Quem está me dando a ideia aqui de termo especificador? O artigo feminino plural definido. Então, são proibidas as entradas, eu estou especificando que a entrada é proibida. Então, caso haja um termo especificador, aqui eu vou ter sentido específico. Manteiga é bom. A manteiga é boa. Vejam, manteiga é bom. A manteiga é boa se eu tiver um artigo, fazendo artigo, um adjetivo, um pronome, exercendo o papel de termo especificador, aí eu vou variar. Outras palavras específicas, só, alerta e longe, serão variáveis quando desempenharem o papel de adjetivo. As testemunhas ficaram sós. As testemunhas ficaram sós. Vejam que sós é um adjetivo de testemunhas. Andei por longes lugares. Invariáveis quando desempenham o papel de advérbio. Só as testemunhas sabem a verdade. Vejam, ó. Qual que é a dica para só invariável? Tenta trocar por somente. Se você trocar por somente, você vai ver que a substituição acontece perfeitamente. Há lugares longe daqui, sempre atentando-se ao termo que acompanha. Se acompanha um nome substantivo, se acompanha um adjetivo, um verbo ou outro advérbio, ela é um advérbio. Adjetivos formados por dois ou mais adjetivos. Vai variar apenas o último elemento, com raríssimas exceções. Houve conflitos franco-germânicos. Vejam, adjetivo formado por dois ou mais. Qual que é a exceção? O homem surdo-mudo, os homens surdos-mudos. Então, quando eu tenho, aqui nós vimos isso já na aula de substantivo compostos. Quando eu tenho uma palavra composta formada por dois adjetivos, vai variar apenas o final, o último adjetivo. Exceção surdo-mudo. Adjetivos compostos formados por cor mais substantivo. Como é que funciona? Os dois são invariáveis. As blusas vermelho-sangue. Então vejam que sangue está fazendo o papel de substantivo, ok? A vermelho está a cor vermelho, mais sangue o substantivo. Adjetivos compostos formados por cor mais adjetivo. Só o segundo elemento vai variar, o primeiro não vai variar. Suas camisetas verde claras. Então vejam aqui a diferença nos compostos, nos adjetivos compostos. Se são dois adjetivos, vai variar só o segundo, exceção surdo-mudo. Se é cor mais substantivo, é invariável. Exemplo, vermelho-sangue. Se é um composto de cor mais adjetivo, só o segundo vai variar. Suas camisetas verde claras. Então vejam, senhores, na aula de hoje, nós aprendemos as regras da concordância nominal, dando foco às palavras específicas. Fica a recomendação de que vocês atentem-se principalmente a esse conjunto de palavras, porque na prova essas palavras aparecem muito, ok? Quaisquer dúvidas, por favor, sinalizem. Nos vemos na live resolvendo questões aqui do conteúdo administrado. Deixe o nome nos comentários, assista a próxima aula. Um grande abraço.